Quero convidar você a pegar a palavra, sua Bíblia. Eu queria que você abrisse no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, e deixe separado esse texto aí. Num tempo como esse que nós vivemos, num tempo onde existem muitas vozes, nós precisamos sempre, em todo momento, estarmos atentos à voz que é a voz de Deus. Não tem como nós passarmos, esse tempo sem termos no nosso coração fundamentado em relação àquilo que é a verdade da palavra. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos livra do medo, das inseguranças, das inquietações. A verdade nos livra das perturbações. A verdade nos livra de coisas que muitas vezes estão sendo alimentadas e nos levando a retroceder. A verdade da palavra, ela vai nos livrando dos enganos, das falácias. E nós precisamos estarmos atentos, Não podemos, como estamos falando com muita responsabilidade, entrarmos num sistema de negação, isso é, negarmos a realidade do tempo que nós estamos vivendo. E de forma responsável, nós precisamos fazer aquilo que nos compete. Hoje pela manhã, rapidamente, eu transmiti um vídeo falando ali em relação àquele milagre, que aconteceu da ressurreição de Lázaro. E ali daquele milagre nós vemos a parte do homem, onde Cristo fala, remover a pedra, mas nós vemos ali a parte de Deus, aonde o Senhor fala do morto e atua milagrosamente da forma como atua. Então nesse tempo é um tempo de nós atentarmos a parte que nos compete. É o tempo de nós nos agarrarmos nas informações verdadeiras que chegam até nós, fazermos a nossa parte. Mas nós não podemos esquecer que, muito embora nós possamos vigiar, se o Senhor não vigiar, em vão vigia o sentinela. É Deus que vigia pelas nossas vidas. É Deus que vai nos guardar. É Deus que vai nos proteger. E nós queremos, nesse tempo, conversar um pouco sobre a palavra de Deus, para que a nossa vida seja fundamentada nela. Como a gente tem falado, para aqueles que estão assistindo online, nós estamos trabalhando para melhorar todas as questões dessa transmissão, e te convidamos também para você compartilhar esse vídeo, para que chegue a o maior número de irmãos e pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. Bom, há um tempo atrás nós falamos aqui, no Dia das Mulheres, e procuramos aprender, a gente conversou aqui, procuramos aprender com exemplos que foram dados pelas mulheres. E eu me lembro que naquela noite a gente discorreu um pouco em relação a algumas mulheres da palavra de Deus. A primeira que nós falamos foi Ana, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, você não precisa abrir, mas ali Ana, ela é um exemplo de uma mulher. Um exemplo de uma mulher de entrega, é um exemplo de uma mulher de oração, ela é um exemplo de uma mulher de perseverança e fé. Ana tinha um desejo no coração dela, Ana tinha um plano, Ana queria ter um filho. E mesmo diante de todas as circunstâncias, e mesmo diante de um tempo que já se alongava, ela não desistiu daquilo que Deus tinha para ela. E ela para nós é uma referência dentro da palavra de Deus, de uma mulher que através das suas atitudes, do seu comportamento, da sua oração, da sua busca, da sua entrega, ela alcança aquilo que ela foi buscar e gostaria de receber. Nós precisamos atentar para a vida de Ana, como também aqui nós falamos sobre a vida de Esther, Até tem uma expressão de Esther que ela é tão forte, Ela diz assim: se eu morrer, morri. É interessante isso, Se eu morrer, morri. Mas Esther, ela é o exemplo de alguém que, ao ser tocada, alguém que, ao ser lembrada, da razão pela qual ela estava na
posição que ela estava, ela é colocada ali, né, de uma forma estratégica de Deus. E mais, mas ela entende o seu papel. Ela entendeu. No começo meio que ficou titubeando, né, mas ela entendeu, né, e determinada naquilo que ela havia entendido, né, ela serviu estrategicamente ali para a salvação da morte e para a preservação da vida de uma geração. Então a Esther aponta para oportunidades. Esther aponta para o tempo que nós estamos vivendo. Olha só o tempo que nós estamos vivendo. Olha o significado de Esther para uma geração. E olha o significado da igreja para essa geração. Nós precisamos entender de forma estratégica por que Deus tem nos permitido viver no tempo que nós estamos vivendo, nessa geração, passando o que nós estamos passando. Será que Deus está querendo nos punir de alguma forma? Eu preciso perceber que existe uma estratégia de Deus para a igreja do Senhor. E nós precisamos exercer esse papel com autoridade, com determinação, né, com entendimento da palavra, entendendo isso, né, fazendo e cumprindo o propósito. E aqui estamos nós nesse tempo, aonde está todo mundo correndo para tudo que é lado. Mas nós somos sabedores que Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso apoio, Ele é a nossa fortaleza. Então Esther, ela traz um significado para nós, também para os dias de hoje, para que nós como igreja possamos também propagar essa verdade que salva da morte, né? Preserva da morte e salva para a vida, e assim nós vamos adiante. Falamos ali também em Lucas capítulo 8, versículo 2, de mulheres que assistiam a Cristo com aquilo que elas tinham. E esse assistir a Cristo, esse servir a Cristo ali, é interessante que vem muito em resposta daquilo que elas haviam recebido. Então é uma expressão de reconhecimento e é uma expressão de gratidão. Então nós vemos ali algumas mulheres, né, que também fazem da posição daquilo que elas ocupavam, e outras, né, que a Bíblia deixa bem claro ali, que em circunstâncias daquilo que elas haviam sido até mesmo libertas, elas agora estavam o quê? Servindo ao Senhor. E essa é essa expressão de gratidão, né, de reconhecimento, essa expressão que nós precisamos nutrir e alimentar no nosso coração. Porque quantas vezes Deus nos alcança em muitas coisas? Quantas vezes nós somos libertos? Quantas vezes nós somos livres de coisas, né, de circunstâncias, e muitas vezes coisas que nós nem sabemos, mas outras nós sabemos. Mas mesmo assim, nós insistimos em estar distante daquele, né, que fez e faz tanto pelas nossas vidas. Então aprendemos com aquelas mulheres que serviam a Deus com os seus bens, com aquilo que elas discutiam, resultado da posição que elas ocupavam. Elas não se privavam, elas estavam ali, elas não se autopreservavam, elas estavam ao lado de Jesus. E depois falamos, né, também sobre Maria, exemplo de uma jovem que atraiu o coração, atraiu os olhos de Deus para a vida dela. Maria encontrou graça diante do Senhor. E porque encontrou graça diante do Senhor, porque ela encontrou graça diante de Deus, né, ela é convidada para participar de do maior acontecimento na face da terra, né? Ela carregou dentro dela, né, aquele que seria o Salvador da humanidade. Então, entre essas mulheres e outras tantas, nós aprendemos tantas. O que nós precisamos? Nós precisamos avaliar, analisar, entrar para dentro da palavra de Deus e descobrir aquilo que o Senhor tem para nós, como igreja, entendendo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, nós aprendemos com o exemplo dessas mulheres aquilo que nós devemos fazer. Amém? Nós aprendemos com essas mulheres aquilo que nós precisamos ser, né? Buscando viver segundo essa revelação que a Bíblia tem para nós. Mas também, por outro lado,
nós também podemos aprender com algumas mulheres, também como poderíamos aprender com alguns homens da palavra de Deus, né? Algumas coisas que nós não devemos fazer, alguns caminhos que nós não podemos andar. Então nós vamos falar aqui hoje, rapidamente, sobre 3 mulheres, 3 atitudes, 3 situações que nós precisamos, observando isso, aprender, né, para que nós não venhamos incorrer nesses erros. Se o erro de alguma forma pode nos ajudar, está justamente no fato de nós aprendermos. Quando nós erramos, quando nós de alguma maneira tropeçamos em alguma coisa, mas e paramos para avaliar esse erro, analisar o porquê que nós incorremos nisso, isto vai produzir em nós uma vida, vai trazer para nós oportunidades novas e nós não vamos incorrer naquele erro novamente. O grande problema nosso é nós não aprendemos com isso. Então nós fomos lá, colocamos o dedo naquela tomada, tomamos um choque, aquilo causou um dano, uma dor em nós. O que isso nos ensina? Que eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou tomar um choque novamente. Então só se eu for uma pessoa estúpida, só se eu for uma pessoa que não tenha compreensão e entendimento, que eu vou incorrer nesse erro de novo. Porque aquilo acarretou para mim um dano. Mas infelizmente, algumas vezes nós tomamos o primeiro choque, tomamos o segundo choque, né? E tomamos o terceiro. Aí nós vamos aprender que nós não devemos fazer essas coisas. Mas algumas outras vezes nós temos a oportunidade de não precisar passar por isso. Por quê? Porque nós podemos olhar o exemplo que foi nos dado. E dessa forma, evitarmos essas experiências que muitas vezes podem ser dolorosas. Ali em Gênesis, capítulo 3, se você não abriu ainda a Bíblia ali, abre ali em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver rapidamente aqui, e como eu gosto de dizer, eu não sou da geração do iPad, eu sou da geração do caderno, está aqui algumas anotações, algumas mulheres daquilo que nós não podemos fazer. Então a primeira, né, é Eva, aqui em Gênesis 3, capítulo 1 a 6 diz assim: mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aqui a gente tem falado um pouco sobre esse texto, né? E todo o contexto que cerca aqui, e as consequências que se deram a partir desse momento. Mas tem algumas coisas aqui que são interessantes que a gente precisa observar, para que nós não venhamos incorrer neste erro que Eva incorreu. Primeira coisa que nós vemos aqui, é que Eva perde tempo ouvindo quem ela não deveria ouvir. Eva dá ouvido a uma voz que ela não deveria
para nós fica muito mais fácil nós entendermos isso, porque nós temos as Escrituras para nos explicar, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, e isso nós precisamos entender. Primeira coisa, existe uma voz de comando, existe uma voz diretiva, existe uma voz que nos alimenta. Existe uma voz que, enquanto nós estivermos ouvindo e seguindo aquilo que essa voz está dizendo para nós fazermos, isso vai produzir em nós aquilo que nós tanto buscamos, que é vida e vida em abundância. Qual é o grande problema nosso? Muitas vezes nós não queremos ouvir essa voz e nós preferimos ouvir outras vozes, e entre essas outras vozes está a voz da serpente. Quantas vezes nós valorizamos mais as vozes, que estão aí fora, do que a voz daquele que tudo pode, daquele que tudo sabe? Quantas vezes nós trocamos o ensinamento que Deus nos deu? Quantas vezes nós trocamos a promessa? Quantas vezes nós nos equivocamos, amados, preferindo oferecer os nossos ouvidos a outras vozes? Aqui já havia uma palavra de Deus, aqui já havia uma direção do Senhor, mas agora a serpente, um animal sagaz, ela vem de uma maneira sutil e começa a caminhar diante de Eva, no sentido de conduzir ela por um caminho que não era o caminho que Deus havia apontado. Eu preciso entender isso. Eu preciso deixar ecoar dentro do meu coração, primeiramente e unicamente, a voz que vem do Senhor, independente daquilo que os outros possam falar em relação a mim, em relação à minha família, em relação à igreja. Eu preciso firmar e me lembrar daquilo que o Senhor fala, daquilo que a Bíblia diz. Quantas vezes vem vozes por aí dizendo que nós não somos nada, que você não é nada, que você não vai conseguir nada, que você não vai ser feliz, que você não vai alcançar objetivo nenhum, que você vai viver uma vida sempre em lutas e nunca vai alcançar aquilo que você busca. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu prefiro ouvir a voz que diz: se eu quiser ouvir a Ele, eu vou comer o melhor dessa terra. Eu prefiro ouvir a voz do Senhor que diz: se creres, verás a minha glória. Eu prefiro ouvir a voz que diz: crê em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua família, tu e a tua casa. Esta é a voz. Então eu preciso aprender com ela. Olha a estratégia de Satanás. O que Satanás faz? Satanás fala, aponta e desperta o desejo. Ele fala ao ouvido dela. A Bíblia diz que ela, vendo a árvore, aquilo desperta nela um desejo, e esse desejo faz que ela erre. Gente, é esta maneira que o inimigo tem procurado hoje trabalhar, é despertar em nós, através dos nossos ouvidos, através de vozes, despertar em nós, através daquilo que Ele coloca muitas vezes diante dos nossos olhos, um desejo que vai muitas vezes nos fazer coisas que não é para nós fazermos. São estratégias. Uma vez nós falamos aqui, é uma estratégia de comércio, Tu vai lá, tu olha na vitrine, aquilo chama a tua atenção. Aí vem o vendedor, fala ao teu ouvido. Aquilo vai despertando um desejo no teu coração. Daqui a pouco você compra algo que até mesmo você não precisa. Então o que nós precisamos? É aprender e entender que existe uma voz de comando. E em todo momento nós precisamos atentar nessa voz. Amados, eu quero deixar aqui para nós, sabe? Nós precisamos descobrir o que Deus tem falado em relação a esse tema. Qual é a voz do Senhor em relação a esse tema? O que Deus quer falar conosco nesse tempo? O que Deus quer nos usar para falar com outros nesse tempo? Qual é a voz que eu estou propagando?
Qual é a voz que eu estou manifestando lá fora? É a do medo, é do pânico? Ou é da fé? É da segurança? É a voz do entendimento, sim, mas é a voz do entendimento que aponta para onde? Eu preciso entender isso. Segunda mulher que eu quero usar aqui para que a gente possa entender, né, e de forma objetiva, aprender um pouco com ela, aquilo que nós não devemos fazer, está lá em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Sempre lembrando aqui, fica o convite para que você que está assistindo online, compartilhe esse vídeo. Né? Nós vamos estar aqui já no próximo culto, transmitindo isso aqui no Instagram, YouTube, também aqui no Face. 2 Samuel capítulo 6, versículo 16. Olha só, gente. Olha só essa mulher. Também poderia ser um homem, né? Mas diz aqui, ó. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, o que diz? Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando, dançando diante do Senhor, o desprezou onde? No seu coração. Agora olha o 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que o teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Mas vamos entender aqui rapidamente, de forma objetiva. Há um ensino tremendo aqui para nós. E ensino esse que nós não podemos incorrer. O que estava acontecendo ali? Este momento era um momento de suma importância para Davi e para o povo do Senhor. Estava se restaurando algo que se havia perdido. A palavra de Deus diz que a arca do Senhor estava entrando na cidade. E a arca ela aponta para quem? Para a presença do Senhor, para a presença de Deus. Então aquilo que se havia perdido, aquilo que se estava distante, agora depois de um período, depois de um tempo passado, e nós vamos estudar um pouco aqui também, né, sobre a arca do Senhor, sobre a presença de Deus em nossas próximas reuniões. Essa arca, ela é o que? Ela é conduzida novamente para a cidade. De Davi, ela não é somente uma atitude natural, não há algo que aponta somente para um desejo dele, que é o resgate da presença do próprio Deus no meio do povo. É como se nós aqui estivéssemos longe do Senhor, como se você tivesse um familiar longe do Senhor, e daqui a pouco essa pessoa descobrisse novamente o caminho e voltasse para diante de Deus, resgatando aquilo que havia se perdido. E agora Davi, por entender a importância disso, por entender o sobrenatural, por entender o espiritual, por perceber a importância desse momento, o coração dele se alegra de uma forma tal que todo o ser dele, né, festeja diante do Senhor. Corpo, alma e espírito. Então ele faz um alarido, ele se alegra. E é assim com a igreja do Senhor. E assim tem que ser comigo e contigo. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos vivendo aquilo que o Senhor tem para nós, a alegria tem que tomar conta de todo você. Eu não preciso ficar me controlando, eu não preciso ficar me vigiando, eu não preciso ficar preocupado com a minha imagem, eu não preciso ficar preocupado com aquilo que os outros vão pensar. Eu vou me quebrantar, eu vou chorar, eu vou pular, eu vou saltar, eu vou glorificar esse Deus, porque o que importa é eu expressar com toda a minha
preocupados, né? Aí nós ficamos meia boca diante do Senhor na adoração. Ou a gente está preocupado, né, com a maquiagem, vai borrar esse negócio. Ou a gente se preocupa com o cabelo, ou a gente se preocupa com a roupa, ou a gente se preocupa com aquilo que vão pensar. Ah, mas eu já sou um homem de mais idade, no caso, né, pastor Juarez, né, o que vão pensar de eu me dobrar aqui? Não, eu não estou nem aí com o que vão pensar de mim. Ah, mas eu já sou pastor, eu vou ter um problema aqui, um problema ali, não importa, mano. O que importa é que eu me entregue diante do Senhor. O que importa é que eu me descortine diante de Deus. Que eu venha me despir de toda a reserva diante do Senhor. E Davi agora, a Bíblia diz que ele entra saltando, dançando diante do Senhor. E Mical, olha só, Mical despreza a atitude desse homem. A Bíblia diz que Mical despreza ele no seu coração. Amados, deixa o Espírito Santo estar no teu coração essa verdade em relação a isso. Muitas vezes, por nos faltar entendimento, compreensão, revelação das coisas que são do Senhor, por nós não entendermos aquilo que Deus é, a forma que Ele faz, a maneira como Ele se manifesta, nós agimos da mesma maneira de Mical. Nós julgamos, nós apontamos o dedo, nós desprezamos aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Nós não entendemos, para nós aquilo é uma loucura, para nós aquilo é uma bobagem. Ah, por que vai para a igreja para levantar as mãos? Por que vai para a igreja e fica chorando? Por que vai para a igreja e fica lá num canto quebrantado? Nós entendemos isso. Por que nós não podemos ser mais certinhos? Amados, eu quero dizer para vocês, o grande problema de Mical é que ela não tinha compreensão das coisas espirituais. Ela não tinha compreensão do momento, ela não sabia o que significava aquilo. Porque no momento que nós temos compreensão do momento e o que significa a presença de Deus, nós vamos parar de olhar o que os outros estão fazendo. E nós vamos sim caminhar ao encontro daquilo que Deus tem para nós. Olha o que Mical fez em decorrência disso. Olha só, ela despreza do seu coração o esposo. Ela age de maneira impensada. Ela toca na unção que havia sobre o rei, sobre a vida de Davi. Ela toca na autoridade e ela toca no mover de Deus. Amados, longe de nós isso, querido. Longe de nós errarmos nessa questão. Longe de nós tocarmos na unção de Deus na vida do nosso irmão. Se o nosso irmão está dançando, pulando, saltando, chorando, se o nosso irmão recebeu de Deus e de uma forma transparente, sem reservas, se entregar, vamos entender isso na vida dele. Pode ser que eu não esteja passando por não tenha essa esperança, mas é a experiência dele com Deus. Não vamos tocar na unção, não vamos tocar na autoridade, não vamos tocar no mover de Deus. Eu tenho dito, mas independente do entendimento que se tem sobre algo, jamais nós podemos falar de igreja. Ah, porque os irmãos da igreja tal, porque os irmãos da igreja tal fazem isso, os irmãos da igreja outra fazem isso. Amados, isso não compete a nós. Isso não compete a nós. O que nós precisamos? É procurar em Deus entender. E se de alguma forma Deus nos falar em relação a algo que esteja acontecendo, nós vamos orar. Mas jamais fazer o que ela fez. Olha a consequência dessa atitude para ela. Olha o que Davi diz. Olha a reação de Davi. Qual foi a reação de Davi? A reação de Davi foi uma reação concernente com o lugar que ele estava. Ele reagiu de acordo com a presença de Deus. Amém? Ele reage de acordo com a presença de Deus.
Então ele chega do culto, amém? Ele chega do culto na sua casa, ele continua cultuando. E como é que ele cultua a Deus na sua casa? Agindo de conformidade com a presença de Deus. Mesmo a Mical falando e fazendo o que ela fez, a reação de Davi, ela aponta para o lugar que está. A presença do Senhor. Quem sabe nós, no lugar de Davi, né? Nós não faríamos diferente dele. Quem sabe nós não levantaríamos as mãos. Quem sabe nós não xingaríamos a Mical. Quem sabe nós não daríamos um castigo nela. Quem sabe, mulher, o que está pensando, não sabe o que está acontecendo. Eu estava no culto. Não, ele agiu de acordo com o lugar que ele está. Agora, tem uma coisa que aconteceu. Versículo 23. Mical não teve filhos. Ela foi afetada, com certeza, por esse desprezo, por essa falta de discernimento. Deixa eu dizer para ti essa noite: cuida bem em relação a isso. Cuidado. Se você não entende o que está acontecendo na vida do outro, se você ainda não tem compreensão, revelação absoluta, não fala nada. Fica quieto. Fica quieto. Não fala nada. Não está entendendo o que está acontecendo na vida do teu irmão. Aquele irmão está muito barulhento. Aquele irmão está chorando demais. Aquele irmão vem para o culto e começa a orar numa língua que eu não entendo. Aquela irmã lá é canelinha de fogo. Não fala nada. Pede compreensão de Deus. Pede compreensão de Deus. Porque Deus vai revelar a ti. Amém? E a terceira mulher está lá em Atos, capítulo 5. Atos 5. Oh, Jesus. E aqui ela não estava sozinha, né? Aqui ela estava junto com seu esposo, nessa atitude aqui. E é uma das atitudes mais graves, né, que pode ser tomada. Aqui fala na história de Ananias e Safira. Gente, esse texto aqui para casal, ele é revelador. Esse texto para as nossas vidas, assim, que vivemos a vida conjugal, né? Ela é reveladora, aqui é profundo. Vamos ler aqui. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés do apóstolo. Olha só. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. E o que ela diz? Levando o restante, depositou aos pés do apóstolo. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração nesse desígnio, não mentiste ao homem. Olha só, gente. Não mentiste ao homem, mas mentiste a quem? A quem? A Deus. Gente, eu tenho falado aqui algumas vezes que as nossas atitudes, antes de chegar no homem, essas atitudes chegam diante de Deus. Antes de eu ofender o meu irmão com as minhas atitudes, eu estou ofendendo a Deus. Antes de eu mentir para ti, eu estou mentindo para Deus. E eu preciso entender isso. E aqui é dito: você não está mentindo ao homem, você está mentindo a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Gente, olha esse negócio aqui, ó. Imagina se isso acontecesse nos dias de hoje. Nós ia ter que ter o ministério da padiola da graça, né? O ministério do caixão, alguma coisa voltada para esta área. E então os irmãos atentos: caiu mais um aqui. Já faz
já leva para o enterro. Olha só, a coisa era séria. É sério isso. E olha o que ele diz aqui: levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levantando-se sepultaram. Quase 3 horas depois entrou quem? A mulher de Ananias, não sabendo ela o que ocorrera. Se fosse hoje, ela já sabia 5 minutos depois, né? Já estava no WhatsApp, no fone dela, e deu um negócio que plantou aqui no culto, né? Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diz-me, vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu: sim. Portanto, tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta dos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-no morto, levando-o sepultaram junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quando ouviram a notícia desse acontecimento. Rapidamente, sabe que eles fizeram um acordo aqui? O homem e a mulher fizeram um acordo. É tão interessante que diz assim, ó, eles acordaram, mas em acordo com a sua mulher. Gente, esse que foi um acordo para a morte. Esse que não foi um acordo para a vida. Quantas vezes nós temos dificuldades para acordar com o nosso cônjuge, com o nosso irmão, algumas coisas. É interessante aqui que eles concordaram entre si, mas só que essa concordância entre si, entre eles, foi para a morte. Gente, a gente precisa entender isso aqui e aprender. Quando Deus nos coloca ao lado de alguém, nós precisamos entender o porquê. Qual era o papel da mulher de Ananias aqui? Qual deveria ser o papel dela? Ela deveria ser o que? O ponto nesse exato momento de discórdia. Ela deveria apontar para ele o caminho correto. Ela deveria temperar ele com a verdade. Mas por que essa mulher concorda com seu marido naquilo que estava errado? Porque de alguma forma ela também seria beneficiada por esse erro. Havia uma intenção, um desejo do coração dela também de obter vantagem em relação a isso. Amado, deixa eu dizer uma coisa. Nem sempre você vai ter que concordar. Nem sempre. Muitas vezes o que está faltando nas nossas relações, sabe, é justamente esse momento onde nós vamos firmar pela verdade. É justamente esse momento onde nós vamos dizer isso não. Eu não posso me tornar cúmplice do pecado, do erro do meu irmão, para que de alguma forma eu não perca algo. Às vezes até o medo de perder a companhia, o medo de perder o amigo, o medo de perder os convites, isso pode me fazer a concordar com coisas que não são legais. Eu tenho que aprender com isso. Se essa mulher firma o pé naquela história e diz não para aquele marido, ela poderia ter salvo a vida dela e também ter salvo a vida dele. E é isso também que Deus nos chamou, amado, para fazermos e para sermos na geração que nós estamos como igreja. Nós não somos obrigados a concordar com tudo que se diz e nos tornarmos cúmplices de obras infrutíferas que estão levando as pessoas para o inferno. Eu preciso firmar e dizer não, eu não vou trabalhar, eu não vou mentir, eu não vou procurar enganar, ir contra aquilo que é do Espírito, porque esse tipo de concordância é concordância para a morte. Pai, eu vou aprender com essa mulher, porque vão me surgir propostas, mas eu não vou aceitar essas propostas. Sabe por quê? Porque isso é contra a vontade do Senhor para as nossas vidas. Está me entendendo isso? O pecado deles foi contra quem? Contra o Espírito Santo. Isso gerou o que na vida deles? Morte. Então, que o Espírito Santo de Deus, amado, essa noite, ele possa nos fazer compreender
a nossa responsabilidade. Isso possa me fazer entender o tempo que eu estou vivendo. Quando eu tenho a revelação da verdade e quando eu tenho a revelação daquilo que é do Senhor, eu preciso firmar nisso. Eles concordaram em pecar juntos contra o Espírito Santo de Deus. Eles tentaram o Espírito Santo do Senhor. Isso gerou morte na vida deles. Eu não estou mentindo para alguns. Eu não estou. Eu estou mentindo contra o Espírito. Eu estou mentindo contra Deus. E é esse cuidado que eu preciso ter na minha vida. Amém? Que Deus possa estar nos ajudando a entender isso, né? Que a gente cumpra aquilo que a gente procurou, né? E se determinou para fazer no Senhor. Vamos guardar essa palavra no nosso coração, vamos entender esse processo e vamos andar adiante. Eva, Mical e Safira. Em nome de Jesus.